O Palmeiras foi eliminado do Mundial de Clubes e nós vamos ver o que esses bagres da imprensa estão falando do Verdão e rebater aquilo que for possível. Bora pro vídeo. Esse que ganhou da Inter. Mauro César já está com a gente aqui no Canelada pela Jovem Pan. Mauro, bem-vindo, muito boa noite. Palmeiras se despede da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Mauro. Boa noite a todos, boa noite, companheiros. E uma eliminação, acho que inquestionável, né? O Chelsea foi muito superior no primeiro tempo, especialmente. O Chelsea poderia ter feito mais gols. O Palmeiras muito tímido. O Palmeiras contra o Botafogo teve uma postura muito mais agressiva. E eu fiquei na dúvida, né? Se era uma iniciativa só do Palmeiras ou do Botafogo também a sua covardia. O Botafogo foi covarde, né? Naquele jogo do sábado. E hoje a minha conclusão é que teve muito realmente. Vamos lá, vamos por partes, tá? Eu concordo com ele que o Palmeiras no primeiro tempo não jogou nada. Mas dizer que é inquestionável, vamos lá, né? Os caras fizeram um gol numa falha individual. O jogo tava pau a pau no segundo tempo. Palmeiras, inclusive, até melhor. Esse Mauro César é muito clubista. Do Botafogo, porque o Palmeiras, de novo, foi um time muito tímido ofensivamente. Eu entendo as dificuldades da defesa, por conta de desfalques muito pesados. Se perde aí 3 homens da linha defensiva, jogadores importantes, é realmente muito complicado. Mas a postura do Palmeiras foi uma postura muito cautelosa contra um Chelsea, que eu acho assim, um time enfrentável, digamos assim, para os brasileiros. Esse time do Chelsea tem bons jogadores, mas é um time muito jovem, é um time muito ainda imaturo, é um time que é inconstante, e eu acho que até que sentiu o gol. O Estevão empatou o jogo, o Palmeiras poderia ter pressionado mais ou menos como foi o jogo do Flamengo. O Flamengo empatou o jogo e pressionou, fez 2, depois fez 3. O Palmeiras não, ele recua novamente, volta a marcar no seu campo, um pouco mais, subindo um pouco mais suas linhas na segunda etapa, mas muito timidamente, com um bom banco que tem, bons jogadores no banco, com motivação, mobilização para esse jogo. E eu acho que o Palmeiras poderia ter sido mais ousado. Acho que foi muito tímido e no segundo tempo teve o Chelsea muito tempo rondando a área. O gol de uma grande infelicidade, mas o gol é reflexo também de um contexto em que você fica muito tempo com o adversário rondando a tua área. Mandou aqui fazendo jogadas de linha de fundo o tempo todo, saindo com bola e tudo, saindo com bola e tudo. Uma hora aconteceu, não foi com ele, mas acontece uma jogada por ali e a bola desvia e acaba traindo o Everton e vai para dentro do gol. Vamos lá, o Madueke realmente ele deu uma desequilibrada, tá? O Palmeiras estava sem o Gustavo Gomes e sem o Piquerez. O que vai fazer? Pra mim, o maior culpado dessa eliminação não é nem o Everton, tá? Pra mim, a maior culpa dessa eliminação é da diretoria. O Palmeiras é um time com renome mundial e não pode ficar dependendo só dos jogadores titulares. É muito simples de entender isso. Tiveram a oportunidade de trazer o Arboleda, por que não trouxeram? Ah, daqui a 6 meses a gente contrata de graça, e daí? O Mundial era agora, e agora a gente precisava de um zagueiro. O Mikael deixa muito a desejar, principalmente no que diz respeito à construção de jogada. O Gomes não. O Gomes acha passe, quebra a linha, dá lançamento. O Mikael não tem essa qualidade, pô. Depois do Chelsea ainda teve 2 grandes oportunidades, né? Uma bola que foi na trave depois da defesa do Everton, depois o João Pedro quase marcando. Ou seja, teve até chance de marcar e o Palmeiras não teve nem força para reagir nos acréscimos e tentar um gol salvador. Acho que o Palmeiras fez o Mundial aquém. O jogo do Porto gerou muitos elogios na estreia, mas foi um jogo que depois vimos que o adversário não era, digamos assim, merecedor, né, de tanto respeito. O Porto mal, pior do que imaginávamos. No decorrer da competição foi o que vimos. O Palmeiras não venceu. Eu falei no dia, jogo para ter vencido. Não venceu. Era para ter vencido o Porto. Não venceu. Dificuldade grande para fazer os gols. Aí tem o jogo seguinte, em que ganha do Al-Ahly, que é o único time que o Palmeiras já derrotou em Mundial em tempo normal, né? Sem prorrogação foi o Al-Ahly. Derrotou 2 vezes. Todos os tempos, todas as histórias do Mundial de clubes que disputou. Aí vence, mas precisa de um gol contra no segundo tempo para abrir o placar. Isso é muita dificuldade. Aí vem um jogo horroroso contra o Inter Miami, péssimo jogo. E eu falei naquela semana, o Palmeiras, naquele momento, era o pior brasileiro, o brasileiro de pior futebol do Mundial. Aí quando passou para o Botafogo, aí veio o palmeirense, quem é o pior, quem é o pior? Como o torcedor às vezes é bobo, né? É claro que isso pode mudar. Para mim, o pior foi o Botafogo, pela patética partida que fez contra o Palmeiras. Desde ter vencido o PSG. A eliminação do Botafogo foi um time covarde. Mas o Palmeiras não jogou bem, exceto o jogo do Botafogo. E foi uma boa partida. Ainda assim, só conseguiu vencer com um gol nos acréscimos. Pelos jogadores que tem, gente, Paulinho,
Vitor Roque, custaram uma fortuna os dois. O Paulinho ainda foi decisivo contra o Botafogo. Pelo amor de Deus, ô Mauro César, o Paulinho tá machucado, ele vai operar agora e só volta no ano que vem. O Vitor Roque tá numa fase horrível, horrível. A fase do Vitor Roque não é nem de perto boa, tá? O Palmeiras jogou desfalcado e de fato no primeiro tempo não jogou nada, mas no segundo tempo enfrentando o Chelsea foi pra cima, tá? Faltou muito um banco de qualidade. E eu acho que o Abel entrou errado, tá? O Abel não deveria ter entrado com o Emiliano Martinez. Pra mim o nome ali era o Aníbal Moreno pra colar no Cole Palmer. O Cole Palmer fez um gol em que ele tira dois jogadores com um jogo de finta ali que não dá pra entender. Complicado, né? Bora dar uma olhada no que o Abel Ferreira falou na coletiva pra gente finalizar o vídeo de hoje. Talvez segurar um pouco mais no meu campo no momento que o Palmeiras empata. Aquele último ímpeto que talvez pudesse fazer com que o Palmeiras conseguisse esse bom resultado. Pelo menos é a minha visão. Eu queria saber a sua, por gentileza. Vamos lá. Bem, eu não vou abrir do meu coração porque da última vez eu falei coisa que vocês jogaram por outra coisa. Mas uma coisa que meu pai fala, Abel fala, ele quer um 7. Ele quer que eu deixe meu máximo dentro de campo. E hoje foi isso que eu fiz. O mais importante hoje. Corri até onde eu podia. Consegui ajudar minha equipe com um gol. E tem coisa que a gente não vai conseguir vencer todo dia, cara. Agora é bola pra frente. Torcer muito pelo Palmeiras agora. E, orgulho imenso de fazer parte desse grupo. Agradeço a Deus por tudo que o Palmeiras proporcionou na minha vida. Right on the end? No, yep, right there. Estevão, boa noite. Gustavo Soler da Rádio Bandeirantes. Agora, um novo capítulo na sua carreira. Olhando para trás, como... A cara do Abel Ferreira e a cara do Estevão dizem tudo, né? É aquela cara do tipo, se a gente tivesse ganhado o jogo, nada disso estaria acontecendo. Por quê? Porque a imprensa no Brasil, aliás, porque o brasileiro é imediatista. Ele quer que as coisas aconteçam do jeito deles, na hora deles, e isso é uma obrigação. Se não dá certo, ninguém presta. Se dá certo, nossa, são gênios. Abel Ferreira para a seleção brasileira, Estevão gênio. Imagina só o seguinte cenário, tá? O Estevão fez aquele gol, né? Imagina se essa partida vai para os pênaltis e o Palmeiras elimina o Chelsea. Nos pênaltis, coisa que poderia ter acontecido. Você acha que a postura da imprensa seria de exaltar o trabalho do Abel Ferreira e do Palmeiras? Ou você acha que eles teriam as mesmas críticas? Pensa aí e depois você me fala. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado pela sua companhia. Um forte abraço.